A forma mais fácil para você fazer uma sombra para maquiagem para o trabalho é você pensar em dois fatores. Então, ela tem que ser prática, né? Então, para praticidade, eu indico que vocês usem esse pincelzinho aqui. Esse pincel se chama pincel de esfumar, tá? Então, ele é um pincel para esfumar, é um pincel com o formato de uma coxinha, tá? Então, esse pincelzinho de esfumar, ele vai facilitar na hora de você fazer a sombra. Se você usa um pincel menor, ele vai dificultar teu trabalho e você vai ter que ainda pegar esse pincel para esfumar. Então, usa um pincel desse de esfumar, tá? Que é um pincelzinho gordinho, que ele parece uma coxinha. E aí, para facilitar aqui hoje, eu vou fazer com uma sombra. Cadê a sombra que eu escolhi? Essa aqui, ó. Uma sombra salmãozinha, tá? Vou fazer com essa sombra salmão, eu vou pegar esse pincel de esfumar lá na minha sombra, vou tirar o excesso e vou vir no meu côncavo fazendo movimento de vai e vem, dentro para fora, tá? Esse movimento aqui de vai e vem, eu sempre tenho que cuidar a questão do espaço, então eu cuido o cantinho do meu nariz com o cantinho da minha sobrancelha para mim não sair. Então eu começo de fora para dentro fazendo o movimento de vai e vem. Esse movimento aqui, com esse pincel já, ele já vai esfumar minha sombra, já fica esfumado o meu côncavo. Então eu vou fazer do outro lado também, movimento de vai e vem, ó. De fora para dentro, de dentro para fora, movimento de vai e vem no meu côncavo. Eu não posso subir muito pertinho da minha sobrancelha, tá? Porque senão deixa o olhar caído. Então eu tenho que deixar um espaço aqui para levantar meu olhar. Então, se eu passo sombra muito pertinho da sobrancelha, vai cair o meu olhar. Não, e a gente não quer um olhar caído, né? A gente quer tentar levantar o olhar, né? Para deixar a gente mais alegre. Então, quando a gente tem o olhar mais caidinho, fica como se a gente fosse mais triste. Você pode perceber no desenho animado, né? Eles têm as sobrancelhas mais caidinhas quando eles estão tristes. Então, para deixar um olhar mais alegre, então a gente tem que levantar o olhar. Como que a gente levanta o olhar? Não passando sombra perto da sobrancelha, pelo menos uma sombra mais clara, se você quer levantar mais o olhar. Agora que eu passei, fiz o meu côncavo, que pode ser com qualquer cor que você queira aí, o que eu não indico que você faça com uma sombra preta, né, para você esfumar aqui nessa parte também, vai deixar teu olhar baixo, vai deixar caído, vai deixar aquele aspecto de desenho animado baixo. Na maquiagem do trabalho, que você tem que passar uma imagem positiva para as pessoas, né? Então você tem que ser uma maquiagem mais alegre. Então, agora eu vou pegar uma sombra, ela é como se fosse meio perolada. Conseguem ver? Ó, com o mesmo pincel. Por que eu comecei com a outra sombra e não com essa? Porque essa sombra ela é mais perolada, ela tem um pouquinho de brilho, então eu vou abrir meu olhar com ela, eu vou colocar no cantinho do meu olho aqui, puxando para dentro. Se eu começo de fora para dentro, eu já sujei o meu pincel. Então, como eu estou usando o mesmo pincel, eu começo de fora para dentro com uma sombra neutra, sem brilho, e essa aqui que é um pouco perolada, eu começo na parte interna e vou encontrar com a outra lá. Então, eu coloco no cantinho do meu olho e encontro com a outra lá. Essa é uma forma muito simples para você fazer uma maquiagem do trabalho para o dia a dia. E com esse pincel aqui, que é o pincel de esfumar, vai ficar muito mais fácil. Tá bom?